Hoje estamos falando diretamente do Infraroad em Curitiba. Nós estamos aqui convidando os palestrantes e estamos tendo uma troca de experiências muito importante aqui para que você possa assistir e que você possa se engajar e ano que vem querer estar conosco aqui de novo no Infraroad. Professor Fábio Otaviano, tudo bem, Fábio? Olá, tudo bem, Felipe? Graças a Deus, tudo tranquilo. Fábio, o que você está achando do nosso evento aí? Qual a sua observação aí? O que você viu até o momento aí? Olha, eu vou te falar o seguinte, Felipe, que ele está me surpreendendo, uma evolução fantástica diante do que eu esperava, né? É uma plateia sensacional, é um grupo bem seleto, preocupado realmente com a nossa engenharia de pavimentos. Então, assim, o que eu observo é que o movimento, as palestras, as empresas envolvidas que estão aqui, né, justamente fazendo seus players de contato, está proporcionando um grande conhecimento para toda a nossa cadeia de pavimentação. Então, a organização, todo mundo aí está de parabéns por esse belo evento. Muito obrigado. Ô Fábio, e conta pra gente assim, tu tá há quanto tempo já no setor de pavimentação já? Felipe, é uma historinha longa, brincadeira à parte. Na época eu tinha até mais cabelo, mas vamos lá. Eu Tô comecei, perdendo os meus também. eu comecei em 2003 na Petrobras Distribuidora, na época era prestador de serviço, né? Trabalhei um longo tempo lá. E aí, depois desse tempo, eu ficava só em obras, fiscalizando as obras da Petrobras. E nesse período eu aprendi muito e fui convidado a trabalhar dentro do laboratório de pesquisa da própria BR Distribuidora que eles estavam montando. E nesse período eu fiquei 2 anos no CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petróleo, da Petrobras, que fica dentro da UFRJ. E aí a minha interface educacional foi ali, naquele momento, onde eu startei grande conhecimento, estudos, ampliei dentro de uma parte da rede temática de asfalto, que estava iniciando ali por volta de 2009, 2008, que eu participei. Então, assim, foi muito interessante e aí bateu aquela vontade de dar sempre continuidade no estudo e aprender um pouco mais dentro da área de pavimentação. E depois disso, eu fui para a empresa, né, que houve uma cisão entre Piranga e Petrobras, e que teve o nome de Extrator Asfaltos. Trabalhei mais um tempo lá, onde eu, em 2022, eu saí e fui trabalhar como gerente executivo na Dynatech Latam, na época aí como gerente executivo, então toda a área era responsável pelas vendas de equipamentos, fazia monitoramento, responsável técnico, que também me agregou grande conhecimento. Partindo desse princípio, eu finalizei ali o meu mestrado e fui dar continuidade ao meu trabalho, sendo convidado para trabalhar na Traçado. E nesse período da Traçado Construções foi um período de grande conhecimento e desafio, porque a gente iniciou uma obra que, quando eu peguei, já tinha começado, que era do aeroporto, né, de Salgado Filho, em Porto Alegre, e trabalhamos ali com um tipo de ligante, produtos diferenciados, inclusive lá o ligante era o Heimann, e com grandes pessoas qualificadas dentro dessa empresa, ao qual não posso deixar de mencionar o Vinícius e o Carlos Henrique, que me proporcionaram a gerenciar e cuidar muito bem nesse primeiro cenário. E aí, depois disso, a gente finalizou a obra por volta mais ou menos do início ali de abril, e no final ali de abril para início de maio, aconteceu, digamos assim, uma condição extrema da catástrofe e inundou todo o aeroporto, né? E depois disso, a Traçado novamente foi convidada a dar continuidade a, digamos assim, reerguer novamente uma pista, o aeroporto inteiro, daquilo que tinha acontecido. E eu participei ali de uma parte do processo, diante a toda a equipe da Traçado, a ANAC também muito envolvida, Infraero, enfim, e onde eu tive um grande aprendizado de conhecimento, de buscas tecnológicas e condições diferenciadas de trabalho. Afinal, levantar um aeroporto quase do zero é uma coisa, digamos assim, para numa inundação nova, né? Acho que nunca aconteceu um case disso no Brasil. Não tinham nem referências internacionais para pesquisar, era bem Não, difícil a situação não, ali, né? não. O que tinha assim, é muito pouco. O período também que ficou inundado era muito pouco em relação ao que a gente ficou ali parado quase mais de 30 dias numa pista, numa situação dessa. E a gente parte para um lado técnico, que é o lado do CBR. Quando você faz um CBR, você bota ele para um lado de expansão, onde fica 96 horas submerso e tal. A gente está falando de 4 dias. E ali o aeroporto ficou muito mais de 20, 30 dias ali nessa condição. Então, ninguém imaginava uma situação dessa, né? Então, com os estudos anti-obra, a gente verificou que realmente carecia de grandes tecnologias para avançar dentro de um novo aeroporto, digamos assim, começando do zero. Então, teve vários consultores, várias universidades envolvidas, né, professores aí do nosso meio acadêmico que colaborou muito com tudo que aconteceu e a gente conseguiu
entregar uma obra que duraria 6 meses em 5. Grandes desafios ali, como em torno de mais de 20 projetos de dosagem de misturas asfálticas, né, num período tão curto. Então, às vezes, tinha 4, 3 usinas, tudo trabalhando tudo ao mesmo tempo, colocando massas diferenciadas para dentro do aeroporto, controle tecnológico efetivo, empresas parceiras. Nós tivemos que contratar para nos dar suporte nessa condição de trabalho. Então, assim, foi um momento ímpar de aprendizado, acho que para todo mundo, né? Acho que para o cenário nacional, digamos assim. Ô Fábio, e fala um pouco da campanha de ensaios quando deu a catástrofe aí no aeroporto. Como é que foram os resultados dos ensaios? Como é que estavam as camadas do pavimento? Então, essas camadas do pavimento estavam muito deterioradas, né? Então, quando a gente avaliou, tinha corpo de prova que a gente tirava a parte inicial do campo, esse início eu acompanhei bastante de perto, eles desintegravam na sua mão. Tinha uma parte lá que estava com uma mistura que não parecia nem mais PMQ daquela época, quando foi feito. Você desintegrava ela na sua mão. Então, assim, foi momentos tensos que a gente não sabia como estava para as camadas de baixo. E quando a gente validou através de deflexões, avaliando, realmente eram situações críticas. E aí, quando a gente já tinha no primeiro cenário, como eu falei aqui, validado muitas misturas anteriores com ensaios de ligantes, né, quando a gente parte para o lado da rheologia, MSR muito elevado, né, elevado que eu quero dizer no bom sentido de estar bom, né, porque o valor de JN era baixo. Então, assim, o material era muito bom, o LAS, sim, ele era bem alto do ligante, então foi uma mistura diferenciada, com um ligante diferenciado e com suporte técnico, né, completamente diferenciado, porque as universidades estavam envolvidas com a gente naquele momento. Eu vi até uma imagem que foi montada uma usina dentro de um hangar, se não me engano, né? Exato, foram montadas uma usina, né? E não só a usina, foi também montado o destorroador, que a gente utilizou uma parte de material frisado para algumas partes lá que não tivesse um tráfego muito elevado, né? Então, obviamente que toda a PPD e outros condicionantes foram matéria-prima, digamos assim, a gente não utilizou hora nenhuma desse recurso do reciclado, justamente pela preocupação, né? A gente está falando de uma PPD de um processo novo. Mas assim, teve sim, foram usinas, essa usina quase trabalhou em todo momento lá dentro e não parava hora nenhuma, né? Só quando tivesse algum problema climático ali ou algum tipo de manutenção. Uma pergunta que eu tenho para ti, principalmente nessa questão, eu que trabalho muito com a parte de drenagem, quando vocês esperaram secar, as camadas estavam encharcadas, teve alguma preocupação quanto a isso? A gente fez as trocas das camadas sucessivamente como se faz aí de um procedimento normal. Então, as Uhum. camadas foram retiradas por etapas e recompostas por etapas, né? Então, atendendo toda a expectativa de especificações técnicas. Então, do que estava lá, o material estava em condições ruins. E, obviamente, que a gente esperou todo o processo adequado e de especificações para dar continuidade a cada etapa de evolução, desde momentos de macadame, desde momentos de questões de binder, até mesmo da própria capa asfáltica, né? Então, foram processos que foram feitos por etapas, mas com períodos extremamente assim, adequados e tudo na etapa correta. Não foi uma solução única, então. Não, foram várias soluções que a gente trabalhou. De princípio, a nível, a gente teve 2 tipos de misturas asfálticas lá, que a gente trabalhava também, mas nas camadas de baixo era uma condição mais usual diante do nosso cenário que a gente vive e já conhece também. É que, se eu não me engano, tinha uma parte da pista que era de concreto antigamente, né? Tinha. E assim, tudo que é a parte que, por exemplo, nas táxis, né, que digamos assim, tiveram que ser recompostas da parte de concreto, né? Então, todo esse procedimento foi um procedimento calculado, bem elaborado, bem executado e dentro do prazo. A obra era para ter durado em torno de 6 meses e conseguimos fazer um tempo hábil, com uma mão de obra extremamente qualificada, com uma equipe qualificada em 5 meses. É algo que surpreende e, assim, me dá gosto de saber que eu estava com uma equipe desse nível, né, diante ao percalço que tudo que aconteceu lá. E na primeira etapa também. Desde a primeira etapa, parecia que não é uma coisa jamais calculada, né? Mas era uma coisa meio que prevista por nós, porque passamos no primeiro momento um estágio, apesar de ser uma recuperação, tenso de fazer um aeroporto, preocupante e tal. E aí, quando aconteceu a segunda etapa, aí partiu para um processo novo, né, das subcamadas, né? Então, para fazer toda a camada trabalhar num processo monolítico é bem complexo. E, então, a gente teve que pensar um pouco nisso. E isso aconteceu. E graças a Deus que hoje a gente tem um aeroporto, uma parte operacional sensacional e está fluindo. Perfeito. E uma dúvida que eu tenho, vocês chegaram a fazer alguma pista de teste, alguma coisa para ensaiar? Teve simulações de sim, a gente teve simulações, quando eu digo exatamente nas universidades,
Então, as universidades testaram bastante tudo dos aparatos, nos ajudaram muito, entender um pouco mais do próprio revestimento que foi colocado, que é a parte final, né? É o que vai ter o maior impacto, né? E deformabilidade de um processo. Então, tudo foi estudado perfeitamente dentro do laboratório. Fábio, eu sei que tu tem esse viés muito do laboratório em si, que é muito importante, que eu acho que falta muito aqui no Brasil. Isso. A gente acaba fazendo muito dimensionamento com metodologias antigas, né? Tipo, desde o suporte Califórnia. Uhum. E o que está faltando aí para a gente melhorar nos nossos dimensionamento de pavimentos e acompanhamento tecnológico aí das obras? Felipe, excelente pergunta. Eu vou te responder pelo que eu vejo nesse tempo todo que eu estou na área, né? Então, nessas palestras que nós tivemos aqui, o Rafael o Reis, que oportunamente falou de uma situação que eu concordo com ele, corroboro, que ele já tem bastante tempo que está na área, mas mesmo assim carece de melhorar muitas coisas de processo. E quando a gente vê isso, uma evolução, por exemplo, da metodologia do Medina, né? Eu estava até falando isso agora recente com a turma, que o Medina, para mim, ele é uma peça fundamental que chegou no momento errado, porque já era para ter chego bem antes, né? Mas que bom que a gente está numa evolução. Mas ainda falta bastante estrutura de laboratório para poder ensaiar os materiais, né? Então, aí é que está. Então, quando o Medina chegou, essa foi a grande dificuldade das próprias construtoras, falando que ninguém teria laboratório preparado, condições, equipes, mão de obra. E assim, o que eu vejo não é bem isso. Particularmente falando, não é bem isso. O que a gente precisa hoje é de que pessoas qualificadas, treinadas pelas universidades, até fomento aqui, parabenizando vocês com estar na parte educacional, trazendo para dentro de um grupo seleto de alunos essas informações, chegando até eles na ponta do processo, porque são eles que vão dar continuidade para frente. Então, quando a gente fala do Medina, esses ensaios de desempenho mais sofisticados que a gente tem, ele demanda sim de conhecimento, demanda de técnica diferenciada, mas não uma coisa difícil. São equipamentos e ensaios que eu entendo que hoje melhorou muito, que são mais amigáveis. E a gente precisa treinar essa mão de obra, qualificar essa mão de obra e levar para dentro das construtoras. As construtoras, como sempre tem uma dificuldade. Eu até tiro aqui uma frase da professora Laura Mota, uma grande pesquisadora da COP, em que eu estava no congresso que ela comentou, falando sobre o método Medina, né, da evolução desses novos equipamentos. Futuramente poderia ser o futuro do Brasil na evolução. E uma pergunta para ela que foi feita era mais ou menos isso. Como é que eu vou atrelar esses equipamentos numa construtora para a dificuldade que a gente tem, tarará, e vou ficar pedindo as universidades, tipo, pedindo bens para fazer esses ensaios e que demora muito e tal. E ela deu uma resposta sensacional, que eu nunca mais esqueci. Ela comentou com essa construtora, com o rapaz que fez a pergunta, da seguinte forma: se você tiver uma acabadora que consiga fazer 3 quilômetros em um dia e o custo dela for de 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, você vai comprar. Mas quando a gente fala em qualidade de uma máquina que te custa 500 mil, 1 milhão de reais e uma pessoa capacitada e que ela vai te dar uma margem financeira de lucro muito maior, você não quer enxergar, porque você quer um lucro a curto prazo. Então, assim, isso eu nunca mais esqueci. E ela estava certa. Do meu ponto de vista, ela está certa. É uma coisa que no Brasil hoje a gente tem que tirar esse mito, sabe? Esse paradigma que vem muito de mercado, capitalismo e vamos para frente e tal. Não discordo que a gente tem que trabalhar pensando, infelizmente, assim a margem financeira está atrelada, mas com foco na qualidade. O foco na qualidade dá para ter. Eu enxergo hoje, por tudo que eu passei até hoje, eu comecei como fiscal de obra, na minha época tinha muitas dificuldades, limitações, passei por grandes laboratórios, consegui estudar, passei por construtora, passei por uma empresa de monitoramento de pavimento. Então, ou seja, eu consegui na minha cadeia até hoje profissional passar por todo o segmento da área de pavimentação. Tem muito que aprender ainda, tem muito que aprender. Mas o que eu posso dizer, assim, dá para fazer. O negócio dá para caminhar. E força de vontade também, né? Força de vontade, eu vejo muita força de vontade. Por exemplo, hoje o mercado está muito aquecido. E aí, quando a gente vai para uma determinada construtora e vamos treinar alguém, capacitar as pessoas que estão lá, essas pessoas ganham um salário muito baixo, porque as construtoras querem lucro. Então, assim, mas não conseguem enxergar que atrás do lucro tem pessoas que podem dar mais lucro. E aí a gente tem mão de obra extremamente desqualificadas que entregam uma atividade nobre de uma forma ruim,
que carece em pouco tempo ali de reparos que a gente precisa fazer, apenas reparos preventivos e acaba sendo corretivos de Muitas vezes processo. eles nem entendem o processo completo, nem sabem o que estão fazendo, Não né? sabe, não sabe. Eu já passei cada situação assim, desagradável. Situações, por exemplo, para quem trabalha dentro da área de controle tecnológico, onde eu estava tendo problema com uma carga de asfalto, e era com asfalto borracha, e o cara questionando que o asfalto estava com problema e que não poderia receber aquela carga. Dito isso, a gente foi em loco para identificar o que estava acontecendo. E a gente observou que, na verdade, estava quase tudo certo. É que o cara estava usando o spindle errado para fazer o ensaio, o operador estava usando errado. Mas aí a pergunta foi que eu perguntei para ele, cara, mas tu nunca teve um controle assim efetivo? Não, esse é o primeiro. Mas ninguém nunca te ensinou como é que trabalha com esse equipamento? Ah, eu peguei da boca do outro. Então, assim, o treinamento e a capacitação, hoje no Brasil, eu entendo que é muito fraca. A gente precisa melhorar e que as construtoras entendam que para se ter mão de obra boa, infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim, a gente precisa pagar por ela. E eu acho que o mercado faz isso acontecer. Só que isso, o mercado brasileiro, eu acho que ele é muito complexo. Ele quer tudo a curto prazo, curto prazo. E aí extrapola perante a qualidade de processo. Isso é muito ruim. Ô, Fábio, só uma outra observação. Tu não acha que a gente tem uma diferença grande que todo mundo hoje quer ser engenheiro? E nós tínhamos uma profissão intermediária que eram os técnicos, que estão fazendo falta hoje no mercado, né? Sim. Eu vou falar por mim, como falei no início, eu trabalhei como técnico, né, dentro da área, por um bom tempo também. E o que eu posso dizer é o seguinte: hoje a parte técnica, ela não se está tão dentro do nosso mercado, foi o que eu falei da parte inicial, porque não está tendo mais atrativo financeiro do processo. Então, uma pessoa que tem uma família para criar algo do tipo, e que viaja muitas vezes para ficar longe, e aí as empresas hoje extrapolam, para o cara vai embora para casa a cada 90 dias, né? Então o cara já tem uma limitação com a família, já tem um custo financeiro baixo e tal. Quem que vai se interessar por isso? Agora, se a gente cuida, né, dessas formas de trabalho, como eu estava até comentando mais cedo na própria palestra, né, que eu vejo o seguinte: se nós como líderes cuidarmos dentro da nossa companhia de pessoas e fazer com que essa pessoa esteja bem no dia a dia de trabalho, preocupada com as coisas ali, cuidando delas, é muito tranquilo, porque essa pessoa vai cuidar da empresa bem. Ou seja, se eu sou um líder e cuido bem da pessoa, a pessoa vai cuidar bem da minha empresa. E eu não vou ficar me preocupando se ela vai querer sair ou não, porque ela sabe que tudo que ela precisa dentro daquela empresa que eu trabalho, ela vai ter. Então, eu acho que falta um pouco isso também nas companhias, nas empresas. Então, tem o interesse, falta de interesse hoje em dia? Hoje em dia é muito IAS, você digita lá o que tu quer, porém ela não te entrega tudo que tu quer. Né? A forma, o prompt ali, como a gente coloca, depende da tua resposta que ela vai te dar. Agora, o que eu vejo é que o mercado hoje, quando a gente fala em engenharia, né, e eu vejo muito isso, eu vejo muito engenheiro ganhando salários muito baixos. Né? E assim, isso para a categoria é ruim. E aí, quando a gente, além de ver o salário baixo, ver que uma pessoa é qualificada, é óbvio que se ela está naquela companhia, naquela condição, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai para outra, ela vai migrar. E eu acho que isso não é a ideia. A ideia é fazer com que as pessoas se apaixonem cada vez E mais. tem a continuidade, né? Não tem, exatamente, Felipe. Eu acho que é isso que falta. Eu acho que falta nas empresas fomentar esse amor, esse calor, que no passado se tinha muito. Sabe, quando eu entrei aqui, quando eu entrei na área de asfalto, eu não tinha IA, não tinha nada, foi em 2003. E eu lembro como se fosse hoje, o meu gerente, na época, me deu, eu esqueci até o nome, mas é um livro verde de emoções asfálticas e tal. Ele falou, bicho, tu conhece pavimento e tal? Eu falei, não sabia nem que era preto. Né? Então, assim, nem sei que é escuro, me dá esse troço aí que eu vou ler. E ele falou, cara, isso aqui é o teu sucesso, lê e estuda. E foi onde que eu implementei e fui para dentro, e gostei. Só que eram pessoas diferenciadas. Hoje acho que carece um pouco mais isso, porque tudo está voltado no custo. Eu entendo que o custo é importante. É uma ferramenta que se paga com o tempo. Só que as pessoas querem tudo para ontem. Eu acho que isso a gente tem que pensar e melhorar processos para ajustar. Bom, Fábio, eu acho que a gente podia ficar falando umas 2 horas aqui. Sim, sim. Queria te agradecer bastante aí. Obrigado, Felipe. Espero que a gente possa estar se vendo em novas ocasiões Claro. e deixar para ti agora para fazer uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Não, eu queria primeiramente falar com essa turma que eu sou muito apaixonado por pavimentação e gostaria. Percebe-se o brilho nos seus olhos quando você fala sobre isso. Exato. Eu sou muito apaixonado pela pavimentação e gostaria que, do mesmo jeito que aconteceu lá com o meu gerente, que hoje ele já aposentou, um gerente que eu tinha muito tempo, já aposentou, e ele falava isso para mim, né, que pessoas novas têm que dar continuidade. Eu gostaria cada vez mais que as pessoas pudessem estar
com esse brilho nos olhos também, e enxergar que a pavimentação funciona. A gente consegue melhorar no Brasil, a gente consegue melhorar em tudo. Só vai depender de nós buscar ser sempre buscando condicionar, né, as atividades, o dia a dia, dentro daquilo que a gente aprendeu, que é o quê? Ser ético. Então, se a gente for ético dentro da nossa categoria, dentro da nossa praia, digamos assim, a gente vai conseguir nadar aí com louvor. Esse é o que eu deixo para todo mundo aí para buscar dentro dessa área. Muito obrigado. Falou. Valeu, Felipe. Eu que agradeço.